trazendo mais uma videoaula para vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Física Astra e suas tecnologias. E a videoaula de hoje nós iremos falar sobre escala termométrica Kelvin. Na aula 1 nós vimos a escala termométrica Celsius e Fahrenheit. E hoje nós iremos ver essa escala termométrica Kelvin. Para que serve, professor? Serve justamente para o ensino, para o estudo de química e física. Na hora que nós falamos de condições normais de pressão e temperatura, CNTP, que é o estudo, das transformações dos gases ideais, a pressão 1 atm e a temperatura 273 Kelvin. Então a gente vai ver, nós iremos ver quem foi justamente esse Kelvin. Então a gente vai falar um pouquinho da história dele. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e venham comigo para mais essa aula. Vamos lá. Então nós temos aqui a escala termométrica Kelvin. O meu nome é professor Jackson Gomes. Vou falar um pouquinho sobre a história do físico. Quem foi Lord Kelvin? Ele nasceu em 1824 e morreu em 1907. Físico inglês. Qual foi o propósito dele de vida? Justamente cessar a agitação das partículas. De que forma? Nós sabemos que quando aumenta a temperatura, essas partículas se movimentam cada vez mais rápido. Quando diminui a temperatura, as partículas se movimentam cada vez mais lento. Então o propósito dele ele queria cessar justamente a agitação das partículas. Como que é conhecida essa escala? Escala absoluta ou o zero absoluto. Então, o objeto de estudo primeiro vai ser a água. Então, um ponto de fusão do gelo, 273 Kelvin, e o ponto de ebulição da água, 373 Kelvin. Reparem que essa escala termométrica é especial. Ela não vem como se fosse a escala termométrica Celsius nem Fahrenheit. Vem graus Celsius ou graus Fahrenheit. Então, essa é um pouquinho da história sobre Lord Kelvin. Então, vamos para o caderno interativo para a gente fazer a convenção entre as três escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, vamos lá para o caderno interativo para a gente fazer justamente essa convenção dessas temperaturas. Então aqui eu tenho a escala termométrica Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Nós utilizamos aqui no Brasil Celsius, países inglês, que falam a língua inglesa, Fahrenheit e Kelvin para estudos de física e química. Aqui tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição das três escalas, 0 para Celsius, 32 e 273 Kelvin, ponto de fusão do gelo. Aqui o objeto de estudo vai ser a água primeiro. E o ponto de ebulição, 100 para a escala Celsius, 212 para Fahrenheit, 373 para Kelvin. Percebam que nessa escala termométrica está marcado um ponto para todos. Então, nós vamos desenvolver aqui a equação de conversão. Converter uma temperatura para outra. Então, aqui está marcado no meio desse termômetro. Essa temperatura aqui vai ser igual a essa e vai ser igual a essa. O que nós iremos utilizar para justamente converter essa temperatura para outra temperatura nos termômetros diferentes, porque os valores, todos eles são diferentes, valores numéricos, mas a temperatura será a mesma para qualquer ambiente. Tudo bem?
Então vamos lá, meu aluno. Eu vou utilizar a razão e proporção para justamente fazer a convenção, porque o que está de um lado é igual ao que está do outro lado. Vamos ver aqui. Temperatura Celsius será igual a temperatura Fahrenheit, será igual a temperatura Kelvin. Vou diminuir aqui no numerador por 0, que é o ponto de fusão da água da escala termométrica Celsius. Se eu fiz isso, eu vou fazer a mesma coisa aqui no termômetro Fahrenheit. Então, vai ser menos 32. E vou fazer a mesma coisa aqui no Kelvin, menos 273. Dividido, coloquei um sinal de divisão por 3, 100 menos 0. O que eu fiz? Peguei o ponto de ebulição e diminuí pelo ponto de fusão. A mesma coisa eu vou fazer aqui com Fahrenheit e com Kelvin. Então, 212 menos 32, 373 menos 273. Subindo aqui um pouco, TC menos 0 vai ser TC dividido por 100, porque 100 menos 0 dá 100. TF menos 32, TF menos 32 dividido por 180, porque 212 menos 32, 180. É igual a TK menos 273 dividido por 100. Então, desta forma aqui, a gente pode observar que eu tenho 3 termômetros. O que eu vou fazer de primeiro momento? Eu vou fazer comparações em um termômetro com o outro. Vou fazer primeiro com Celsius em Fahrenheit. Vou fazer primeiro entre Celsius e Fahrenheit, depois Celsius e Kelvin. Então, vamos lá. TC sobre 100 é igual a TF menos 32 dividido por 180. Produto dos meios com dos extremos. Então, vai ficar 100 vezes esses dois termos aqui entre parênteses, porque são diferentes. É igual a quanto? 180 TC. Se esse 100 aqui está multiplicando no primeiro membro, ele vai vir para cá o quê? É claro, professor, dividindo. Muito bem, meu aluno. Então, vai ficar TF menos 32 é igual a 180 dividido por 100 vezes TC. TF menos 32 é igual a 100 dividido por 180 dividido por 100 vai dar quanto? 1,8 TC. Se aqui em um membro ele está negativo, quando ele passar para o outro membro, ele vai o quê? Positivo, com sinal oposto. Muito bem, meu aluno. Então, vai ficar 1,8 TC mais 32. Então, aqui é o que está no livro de vocês. TF é igual a 1,8 TC mais 32. Isso daqui nós chamamos o que? Equação de convenção entre a temperatura Fahrenheit e a temperatura Celsius. Termômetro Celsius e termômetro Fahrenheit. Então, se você não tem o livro, vai na descrição do primeiro vídeo, a aula 1, que lá tem um link para vocês baixarem o livro da segunda série. Então, vamos fazer agora a conversão da temperatura Celsius e da temperatura Kelvin. Preste atenção que aqui os denominadores são iguais, então eu vou dividir tudo por 100. 100 dividido por 100 vai dar 1 aqui, 1 aqui. Então, vai ficar subtendido. O que vai sobrar? TC é igual a TK menos 273. Então, eu vou isolar TK. Se aqui
ele está negativo, ele vem para o primeiro membro o quê? Positivo. Então, vai ficar TC mais 273 é igual a TK. E vou fazer só o giro. TK é igual a quem? A TC mais 273. Então, essa daqui é a equação de convenção entre as duas temperaturas. Beleza, professor, eu entendi. Então, o senhor quer dizer que a mesma temperatura que eu marcar aqui vai ser igual a essa, justamente. Vamos ver aqui a razão e a proporção. Se eu tenho aqui 4 sobre 2, vai ser igual a quanto? A 8 sobre 4. Concordo comigo? O que eu tenho do lado esquerdo é uma razão, do lado direito outra razão, a proporção é quem? Sinal de igualdade, razão significa divisão. Se eu fosse dividir 4 dividido por 2, vai dar quanto? 2. E 8 dividido por 4, 2. Percebam que os números estão escritos diferentes. Percebam, meus alunos, os números estão escritos diferentes. Então, eu estou utilizando aqui a razão e proporção. O que eu estou dizendo? O que tem do lado esquerdo é igual ao que tem do lado direito. Então, 4 dividido por 2, eu estou aplicando a razão. A razão é divisão, vai dar 2. E 8 dividido por 4 também dá 2. Mas, professor, e se o senhor fosse aplicar produto dos meios com dos extremos? Ia ser a mesma coisa. 2 vezes 8... e 4 vezes 4 vai dar quanto? 16 e 16. Então, aqui eu quero dizer que quando nós aplicamos a razão e a proporção nesta convenção de temperaturas, eu estou dizendo o quê? Que os números são diferentes, mas a temperatura no meio será iguais para os dois termômetros. Então, vamos fazer um exercício proposto do livro, a questão 6. Então, vamos para a questão 6. Então, aqui eu tenho uma questão 6, o que é que está dizendo? Exercício proposto. É do livro, tá bom? O link para baixar o livro está na aula 1. Aproveite e assista a aula 1 para ver justamente a convenção entre as temperaturas Celsius e Fahrenheit. A temperatura interna de uma caverna varia de 17 graus Celsius a 21 graus Celsius. Em determinado dia, a caverna de Santana, localizada na cidade de Apiá, São Paulo, apresentou uma temperatura de quanto? 20 graus Celsius. Que valores assinalariam dois termômetros, um graduado na escala Fahrenheit, beleza? E o outro na escala Kelvin, situados no interior dessa caverna. Percebam que aqui eu tenho até a resposta do livro, a temperatura em Fahrenheit, 68 graus Fahrenheit, essa que tem que ser a resposta. E a temperatura Kelvin, 293 Kelvin. Então eu vou atrás dessas duas respostas. Então vamos, a temperatura lá na caverna, a temperatura Celsius é de quanto? 20 graus Celsius. Então, eu vou ter que calcular primeiro na temperatura Fahrenheit. Então, a temperatura, vou utilizar a convenção. Temperatura Fahrenheit é igual a 1,8 de TC mais 32. Então, vamos lá. TF é igual, no lugar de TC, eu vou colocar quanto, meu aluno? 20. Então, vai ficar quanto? 1,8 vezes 20 mais 32. Então, vou fazer aqui, ó. Então, ó, 1,8 vezes 20, 36 mais 32. Eu fiz aqui o cálculo, 1,8 vezes 20. Vai dar 360, uma vírgula. Então, fica 36. 36 mais 32, 68. 68. Então, percebam que a temperatura, quando for 20 graus Celsius, vai ser 68 graus Fahrenheit no termômetro lá Fahrenheit. Mas as temperaturas serão o quê? Iguais à temperatura interna, mas escrito com valores
diferentes. Beleza, mano? Então vamos para calcular a temperatura Kelvin. Então a temperatura Kelvin vai ser igual a TC mais 273. Então, no lugar de TC, eu vou colocar quanto? 20 mais 273. A temperatura Kelvin vai ser igual a quanto? 293 Kelvin. Então, percebam que seu ponto de fusão e o ponto de ebulição dos três termômetros são valores diferentes, mas as temperaturas serão o quê? 290, apagar aqui, 293 Kelvin. As temperaturas serão o quê? Iguais, porém os valores serão diferentes. Então, finalizando mais uma aula aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Fique comigo, acompanhe, vai ter aulas do ensino básico em preparação para a prova da Paz, que é da UEMA, do Maranhão, e também para o Enem. Vou fazer um estudo do ensino básico da primeira, segunda e terceira série. Um forte abraço e tchau!